Fala aí, galera, bem-vindos a mais um Papo de Professor. Hoje estamos aqui eu, Tom Gustavo e nosso querido convidado Edileno para falar sobre o que hoje aí, Gustavão? Hoje a gente vai falar sobre escrita matemática e avaliação em tempos de pandemia. Então, fechou. Depois da vinheta aí, vai começar a nossa conversa, hein? Tamo junto. Que é isso, não vai deixar nenhum convidado se apresentar? Se apresenta pra gente, Edileno. Edileno, da originário de Teixeira de Freitas, capital do extremo sul baiano, maior produtora de melancia por hectare desse país e já foi, outrora, a sétima cidade mais violenta do Brasil. E hoje eu sou professor de matemática e vim conversar aí. Muito bom. Deixou de ser a sétima cidade mais violenta quando você saiu de lá. Exato. Perdeu metade aí da Você fez a graduação periculosidade. Você fez graduação em licenciatura, matemática? Licenciado. Onde foi mesmo? A licenciatura eu fiz na UNEB, Universidade do Estado da Bahia. Tinha lá em Teixeira de Freitas mesmo, tinha um campus lá, pequenininho. E aí, né, eu não tenho que sair de casa, aí eu fiz lá mesmo. Onde você fez o mestrado? O mestrado foi no Rio de Janeiro, no IMPA, e o doutorado também. Cara bunda, porra. Cara bom, cara bravo. E eu não aí, fiz nenhum desse. Quem que é o padrinho lá? Orientador foi o outro baiano, Jorge Vitório Pereira. Tudo em casa. Os Excelente. caras escrevendo dissertação e toma acarajé e bagaceira. Pimenta e o... Axé. Os caras foram tudo xenofóbicos. Bem, hoje a gente tem um convidado um tanto quanto diferente. A gente que trouxe aqui o pessoal mais voltado à educação matemática. Hoje a gente trouxe um professor ligado mais à parte da matemática pura e aplicada, que também é professor. Então vamos ver como é que é as experiências dele em tempos de pandemia. Acho que a primeira coisa que a gente tem para conversar aqui a respeito é a representação da matemática, né? Porque o diferencial da matemática em relação às outras disciplinas é que a gente tem toda uma simbologia, e essa simbologia é importante quando a gente vai ensinar. Então, o que vocês utilizaram para representar a matemática? Como vocês fazem prova, lista de exercício, para disponibilizar para os alunos? Porque eu faço uma gambiarra do cacete para fazer essas coisas. O que vocês utilizam? Já foi direto na pauta, que acabar a conversa na hora, né? Não, cara. Deixa eu nem rolar o papo. Assim que a gente começa, vamos lá. Eu dou aula para os sextos e sétimos anos. Então eu utilizo o próprio Word mesmo para escrever, porque são poucas notações que eu uso assim diferenciadas. Não uso matriz, que é uma notação um pouco mais difícil de escrever no Word. Então eu acho que o Word supre ali as minhas necessidades. Então, o sistema de equações ali do Word, né? O escrita matemática dele. Isso. Alt igual. Alt igual, isso mesmo. Aí depois, mas no primeiro bimestre da pandemia, ano passado, eu tive um problema com isso, porque eu usei esse alt igual e eu fui noob, e ao invés de eu salvar em PDF para mandar para impressão, eu mandei em Word mesmo. Aí na hora que eles foram imprimir no computador da escola, a equipe pedagógica, eles abriram e estava desconfigurado o texto e talvez por falta de experiência com leitura matemática mesmo, mandou daquele jeito. E aí só depois de 15 dias que eu recebi as atividades dos alunos, tudo as contas lá, que eles nem sabiam o que era, porque a anotação estava toda torta, então aí depois eu comecei a salvar tudo no PDF. O do Word, quando eu vou trabalhar com coisa mais simples, quando é potência, equação do primeiro grau, coisa que a escrita dá menos trabalho. Só que aí na hora de fazer coisa mais complexa, até matrizes, que é o tema que eu estava ensinando agora nos segundos anos, eu faço uma baita gambiarra. Eu digito, quando é matriz, por exemplo, eu coloco no Google lá, calculadora de matrizes, digito a matriz, tiro um print da matriz e colo o print no Word para ficar bonitinha a matriz. Eu não achei outro jeito mais fácil. Mas também não facilita aí na hora da impressão, com as condições de impressoras aí das escolas públicas, você imprime as imagens tudo
borrada, sai tudo desconfigurado por ser imagem daí. Isso, não tem tanto problema, porque a imagem fica com fundo branco, quando você cola no Word, nem parece que é uma imagem, fica parecendo que é só uma matriz, né? Quando você salva em PDF o documento, se você olha no documento do Word, já para ver que você colocou uma imagem, mas no PDF parece que só tem uma matriz ali mesmo, mas pode ser que essa seja a origem do problema de impressão mesmo, mas eu não sei, por exemplo, como que eu faço para escrever uma matriz de um jeito mais simples. Como é que você faz, Edileno? Mas peraí, vocês não estão aplicando prova virtualmente? Isso. Como? Não, porque Mas agora os voltou estudantes presencial já, né? também os estudantes recebiam impressos também. Não, o estudante recebe impressos também. Os que não têm acesso, Lá na minha escola, na primeira remessa da pandemia, todos receberam impressos, 100% dos estudantes. E aí depois foram mapeando os estudantes que realmente não tinham acesso, e hoje a gente tem um mapeamento legal. A gente fala a escola, né? Tem um mapeamento legal dos estudantes, lugares que eles moram e se tem ou não tem acesso. E aí, se não tem acesso, zero acesso total mesmo, aí eles mandam material impresso lá. Agora eles estão indo um pouco mais de quinzena, assim. O material é feito para cada quinzena, mas eles não estão respeitando a quinzena 15 dias, né? E só aqueles que não têm acesso hoje. Aqueles que têm uma condição de acesso, a escola disponibilizou celular, tablet, emprestou, né? Fez um modo de empréstimo para eles. E aí, então, não tem desculpa para não estar frequentando as aulas online. Mas até agora que voltou presencialmente nas escolas públicas aqui, tem uns alunos que continuam no impresso também. Alguns alunos que têm comorbidade ou que a família tem algum problema específico aí, que o aluno não pode estar sendo exposto ao vírus, eles estão recebendo impresso. Mas o nosso papo aqui é tanto geral, é tanto quanto a gente faz para levar para a sala, como quanto a gente fez para aplicar no ensino online. É a questão dos aplicativos, dos meios de texto ali, né? Os arquivos de escrever texto aí, programas de escrever texto, editores de texto, que a gente precisa conhecer. Porque, querendo ou não, se você vai imprimir a prova, ou se você vai fazer com que o estudante faça as provas online, você precisa digitar a questão, né? Eu tenho usado, agora eu estou usando o Google Documentos para passar as provas, atividades. E no Google Documentos existem complementos, né? Você pode instalar complementos, por exemplo, eu instalei um complemento de LaTeX. Então, eu posso digitar, se eu quiser, um símbolo matemático mais elaborado, posso utilizar esse complemento para gerar uma imagem que seria gerada pelo LaTeX. Mas até nas versões mais novas do Word já dá para escolher lá a opção de usar os códigos do LaTeX, né? Eu não sei até onde vai a biblioteca e tal, esse tipo de coisa, mas tem. Porque eu não tenho Word. É verdade. Não, e também porque a facilidade de usar com o sala de aula. Tudo A integrado? nuvem também. Tipo, aí eu passo as atividades, eu fico olhando o pessoal online, editando o arquivo. Dá para ver pelo celular também, né? Sim, dá para usar pelo celular. Um dia eu fui olhar, né? Eu entrei na atividade com a prova ou algo assim. Aí os alunos. E aí, professor? Era ao vivo. Mas Ao vivo essa resolvendo é as uma das provas. vantagens de você usar o Google Documento mesmo, que todo mundo pode trabalhar nele ali em tempo real e tem um chat, dá para você ir trabalhando e conversando pelo chat dentro do próprio documento. Eu não utilizei para aplicar avaliação no colégio essa ferramenta, porque lá a gente fazia pelo Forms mesmo, né, no Google Sala de Aula. Só que não foi uma experiência muito positiva, não. Aí todo mundo tirava 10, né? Exatamente. Exatamente. Não que seja um problema a nota ser 10, mas é que visivelmente... Meio pelo qual, né? O meio pelo qual. Mas você fazia a prova com questões abertas e eles anexavam as questões, ou fazia por Mark X ali, o Google Sala de Aula já te retornar com a nota e tudo bonitinho? Então, eu comecei com esse de marcar, né? Com o Google Forms, como chama? Múltipla escolha, né?
Não, aliás, eu comecei fazendo o teste mas a minha atividade de inserir a resposta e tinha a resposta correta. Formas iria avaliar, mas aí dá problema porque por causa da forma de escrita, às vezes você pode colocar como fração, com vírgula, enfim, Se escrever com porcentagem. algum símbolo diferente do esperado, já E vai se dar como você não errado. tiver previsto, aí dá como errado. E eu abandonei logo essa. Aí eu fui para o Google Forms mesmo anexando para anexar a resposta. Uhum. Agora eu estou usando o Google Documentos mesmo. Eu passo a atividade no Google Documentos, e aí os alunos inserem, eles vão inserir as respostas. Na verdade, como eu estou com probabilidade estatística, eu passo para cada aluno recebe um Google Documentos e um Google Planilhas para editar. Ele tem de fazer as respostas no Google Documentos, pode ser uma imagem do que ele fez, e tem de fazer todos os cálculos na planilha. Quer dizer, Que aí você não já pode, tá... entre aspas, usar calculadora, ele tem de usar a planilha. Mas ele usa as próprias ferramentas do Excel para fazer os cálculos. Sim. Se Tipo, ele precisa calcular uma média lá, por exemplo, ele pode usar a média do Excel. Ele pode também. não precisa escrever igual, soma, dividido Não, por não. algum. Mas normalmente as ferramentas mais avançadas, que os alunos utilizam são aquelas de probabilidade estatística mesmo, tipo são normal, coisa, né? Essa parte Uhum. de soma eles utilizam mesmo normal, né? Entendi. E além disso, o que eu estou fazendo atualmente para evitar esse problema de o meio pelo qual se chega ao 10, cada aluno recebe Uma prova. Uma uma prova prova. Quer diferente. dizer, as questões são as mesmas, porém os dados das questões são diferentes. Então, Entendi. E como que você faz isso? Você só altera. Como que você faz na correção disso aí? eu coloco, tipo, eu faço a prova, só que a prova não tem números, tem parâmetros, né? Tipo A, B Uhum. e C. Aí Uhum. cada aluno recebe, digamos, geralmente eu uso dois parâmetros. Questão um tem parâmetro A e B, tem parâmetros A e B. Daí, cada aluno vai receber um par de parâmetros, exatamente um par de parâmetros. Normalmente vai dar uma resposta diferente da que outro, dos outros alunos. Então, cada aluno tem uma resposta para a sua questão. Entendi. É exatamente a mesma questão, só que mudando parâmetros, né? Então, Mas esse Teve parâmetro professor falando. de algum documento específico do aluno com assim, instituição, é o RGN aí não, dele, não, alguma coisa não. assim. Eu monto uma tabela de parâmetros e cada aluno vai ter. Então, na Entendi. tabela aparece fulano de tal, parâmetros A A igual igual a a 1, B 2. igual a 4. Isso, exato. Entendi. Essa é uma boa estratégia. O que eu estou tentando fazer agora é institucionalizar a cola como uma coisa positiva. Tenho conseguido algum resultado, que é o quê? Como está funcionando aqui no estado das aulas? É 50% da lotação. Então, os alunos pares vêm uma semana, na semana seguinte eles ficam em casa e vêm os alunos ímpares, e assim sucessivamente. Então, eu estou agora dando todas as minhas provas em consulta, só que eles têm que trazer a cola no dia, escrita à mão, numa folha à parte. Então, assim, na semana que eles estão em casa, eles estudam para fazer a cola para a prova. Então, tá funcionando bem, porque antes eu estava tendo pouquíssimo retorno dessas atividades na semana que eles estavam em casa, porque eles não faziam as atividades, não faziam nada, para eles é férias essa semana. Então, essa maneira de institucionalizar a cola tem funcionado para mim. Mas E aí, aí pelo você menos a já não gurizada precisa. faz mais alguma coisa ali, não fica só à toa Isso, esperando o dia da prova para colar. Ele já prepara Mas, a cola e já tem um aprendizado. exato. mas você acha que ele não usa também essa questão de preparar para a prova só perto da prova, da data da prova? Ah, Daí sim, acabou o mas processo avaliativo, acabou já os afazeres do estudante nessa semana que ele não está na isso sala. mas eles recebem as atividades normalmente para a semana que está em casa. Esse momento de fazer a cola para a prova, ele vai fazer quando ele quiser, não é a atividade da semana. Ele tem sempre a atividade da semana, mas aí eu não tenho como estar obrigando o aluno a fazer. Mas pelo menos desse meio, em algum momento, ele está fazendo alguma coisa, que é o retorno que eu tenho tido. Eu tento usar um processo parecido, mas eu deixo os estudantes usar o momento ali da prova, usar o momento de pesquisa, incentivo isso, né? Porque não é só deixar. Por mais que você queira não deixar, o estudante
tem a opção de usar ou não, né? Não tem como você controlar isso. Então, eu, além de deixar, eu fico reafirmando para que eles usem, pesquisem, usem também outros tipos de ferramenta. A calculadora mesmo, na questão dos sextos, anos e sétimos, né? A calculadora é como se fosse uma cola para eles, né? Uma ferramenta de cola. Mas aí eu deixo eles usarem, porque eles estão naquele processo ainda de ter dificuldade na interpretação do problema ali, aquele probleminha básico, né? De sexto, sétimo ano mesmo. De múltiplos, divisores, de frações agora. Então, eu incentivo que eles usem as ferramentas assim de pesquisa e de cálculo para que facilite, para que eles tenham melhores também, mais estímulo, né, para fazer a prova, para fazer as atividades, porque as atividades durante o bimestre também não uso, mas e também melhorar resultado, né, porque a escola que eu estou, a escola particular, eles cobram bastante a questão do resultado, a nota em si final. Então, De turma, né? eu tenho usado também essa estratégia de liberar a calculadora, e é bom porque eles percebem também que eles não sabem usar a calculadora, que eles não sabem usar as ferramentas que ele tem disponível. O que eu vejo muito acontecendo lá é os alunos levam aquela calculadorinha mais simples, né, que você tem normalmente em casa ali para fazer as operações básicas. Aí eles querem fazer conta com um número negativo, aí ele digita 2 vezes menos 3. Só que se você digita isso numa calculadora simples, ela só faz o último comando que você deu. Então ela faz 2 menos 3, aí dá uma resposta diferente do que eles esperam. Eles não sabem como funcionam esses comandos. Eles nunca utilizaram ela para fazer essas contas. Então, eu uso esse momento também como um momento de aprendizado para eles, de incentivar isso, de não só ter as ferramentas, mas de aprender como usar, como utilizar. Mas isso já pensando mais no presencial, porque quando a gente trabalha online não dá para ter muito o controle desse tipo de coisa. Essas ferramentas aí online basicamente é uso livre, né? Isso, então aí o que eu Não tentei adianta fazer. você pensar o contrário. O que eu tentei fazer no online foi o que a gente comentou nos outros episódios, foi incentivar os alunos a gravarem vídeo, explicando, falando, mostrando a resolução deles. Porque mesmo o sistema que o Edileno monta, que é o que eu uso mais presencialmente, que é fazer diferentes avaliações, ainda o cara só pode pagar para alguém fazer para ele. Ele pode só pegar ali como o outro fez e depois trocar os valores. E é óbvio, você nunca vai conseguir inibir esse tipo de atitude 100%, ainda mais sem nenhum controle online. Mas eu achei que a ferramenta de trabalhar em vídeo, pedir para eles gravarem a explicação, eles falando, eles mostrando como faz, pelo menos força eles a ter que entender para explicar, por mais que ele tenha copiado de alguém ou pagado para alguém fazer. Essa ferramenta aí do vídeo, acho que é bem eficaz nesse Não, sentido. essa parada do vídeo é a parada, mano. Eu me arrependo de não ter usado mais, inclusive. Eu tentei uma vez, só que não deu Usado mais não, certo. usado. Eu acho que As tem uma condições rejeição dos dos alunos estudantes. também. Eles não gostam, eles têm muita vergonha de falar, de Ah, aparecer. não. Dá pra fazer sem aparecer ainda não? Ou não pode? Tem que aparecer a Não, pessoa. dá pra fazer se ele filmar só a mão dele falando, mas é porque É, eles não querem, eu até entendo ele, porque quando eu tenho que fazer essas coisas no mestrado também, eu fico, pô, vou ter que me gravar aqui falando, fazendo as coisas, dá uma preguiça, mas eu entendo que é importante, já eles não conseguem entender que é importante. E também daí eles têm os que têm os motivos, né? Que não tem conexão, não tem internet, e tem aqueles que também que já usam isso de motivo, de pretexto para não, não gravar, justamente por causa disso, porque tem vergonha, tem medo, não quer se expor, acha que é um trabalho desnecessário. Isso Mas é, porque comigo foi uma tentativa também, mas foi meio frustrante assim, essa experiência com as minhas turmas. Eu também tentei pedir para eles gravarem eles explicando alguns problemas. No começo era tipo, eu falei assim, vamos fazer grupos, né? E aí o grupo pode, um só do grupo apresentar uma resolução de um problema, de uma atividade. E aí tinha uma adesão um pouquinho melhor, mas você sabia que sempre eram os mesmos. Você pedia para revezar, fazer algum rodízio ali de apresentações, não rolava. E aí depois eu tentei inserir de forma individual, falando, ó, não, mas eu não vou, não vai ser uma apresentação, vai ser só para o professor, para eu ver como que é. E aí sempre os mesmos mandavam, mesmo que do grupo que era do grupo mandavam no particular também. E acabei abortando a missão.
Então, na educação básica, isso costuma dar um pouco mais de trabalho, até você fazer os alunos comprarem a ideia. Mas, por exemplo, o Edileno que dá aula no ensino superior, eu acho que é uma estratégia totalmente válida de avaliação, porque é isso, prova você fica muito refém da boa vontade da pessoa, dela mesmo fazer a prova. O que Pode falar. muitos professores utilizam, bom, eu particularmente não, mas muitos utilizam, exigir a câmera ligada durante a realização das atividades, Esse era o Isso. método da das escola provas, né? do João aí, mas também Lá não. no SQL fizeram isso, mas achei o meme puro. É, Inclusive, falei para os coordenadores, ó, é meme. Isso aí não tem nada a ver. Os guris simplesmente dá alt tab e faz o que eles quiserem. Ah, não, mas é mas isso aí para garantir que não vai ter nem. inibe. Mas assim, é para garantir que não vai ter nenhuma pessoa do lado. Falei, mas pra que eu então aguento? Pra que ele precisa, né? Exato, mano. Mas tinha. Mas existe esse risco aí de ter até professor do lado de aluno fazendo prova. Ah, sim. Teve Mas- um caso, eu acho, só de uma mãe que contratou uma professora, só que Isso. são séries iniciais, era uma pedagoga que ajudava mesmo. Tava acompanhando o gorila. Isso, acompanhava, Aham. Então, acompanhava em tudo. E aí eu desconfiei de alguns momentos de ela estar acompanhando no momento da atividade. Tipo. E aí, num dia, ela ligou a câmera sem querer, e aí eu percebi que tinha uma pessoa diferente da família ali, e desligou rapidão, e aí eu já tinha certeza. Mas eu acho que esse negócio de deixar a câmera aberta é mais pra mostrar que você tá levando a sério, entre aspas, que é pra desencorajar o pessoal a colar. Porque, querendo ou não, a câmera inibe um pouco, vai te dar um pouco mais de vergonha ou de medo de tentar. Mas no final das contas, não resolve também. É um meio, mas não acho que é o mais eficaz pra se utilizar. Ainda mais quando Quem você fala. quiser colar com câmera ou sem câmera, vai colar. Exato. Mas ainda mais aí se tem situações como a do Tom, que dá aula para um público mais carente, que não tem tanto acesso a webcam e esse tipo de coisa, já também fica inviável. Que alternativas ele pode estar pensando em relação a isso? É difícil pensar. O processo de avaliação, para mim, foi o que eu mais tive dificuldade de encontrar um bom caminho. Principalmente que comecei também usando o Google Forms ali. E aí eu acho muito ruim esse lance de só avaliar a resposta certa e a resposta errada. Ainda mais que eu estava trabalhando com matrizes, que você tem muitos elementos ali, e uma pequena diferença pode dar errada a questão, mas isso significa que o cara não aprendeu nada. Então, com o tempo eu fui adaptando, fui usando o vídeo, fui pedindo para eles anexarem a resolução da questão, para mim olhar, para mim entender qual foi o processo de raciocínio deles. Mas a organização que eles publicavam para você, assim, a foto que você recebia, não só de questão de qualidade de câmera, porque eu acho que hoje o celular tá aí, a qualidade está razoável. Mas eu falo de qualidade de fotografia mesmo, né? De posicionar o papel correto, de não pegar uma sombra. Horrível, não, horrível. Eles mandam com a sombra em cima da foto, tudo virado de ponta cabeça, torto. Mas eu sempre enviava o feedback. Eu falava, próxima vez, melhora a iluminação, tira a foto reto, vamos colaborar com a correção. Mas nada assim que deixasse impossível de olhar. Dá um trabalhinho, você tem que arrumar a foto, ficar tentando enxergar os números na sombra. Mas eu acho que no começo é assim, aí você vai dando esse feedback constante, eles vão melhorando também, eles vão entendendo e acompanhando. Tem uma coisa que eu vi bastante retorno, é que sempre que eu deixo um feedback individual na atividade do Classroom deles, eles retornam respondendo o feedback. Então, pô, professor, beleza, entendi, vou melhorar na próxima. Então, não ficar dando muito recado coletivo no grupo, mas dar esses feedbacks individuais pelo Google Sala de Aula. Eu percebi que teve um retorno bem maior. E usando o celular, o que vocês usam para escrever matemática usando o celular? Porque eu já falei nos outros episódios, eu sou completamente leigo utilizando o celular. Não uso celular para nada, além de conectar meu WhatsApp web para poder usar pelo PC. Então, os alunos normalmente não têm acesso a PCs tão potentes quanto a gente tem, computadores com qualidade de fazer atividades, eles fazem tudo pelo celular. Se eles precisarem digitar matemática no celular, como é que eles fazem? Dá para fazer no Google Documentos, né? Aí precisa de muito treino para acontecer? No Google Documentos? Porque você usa linguagem LaTeX, né? Não. Não, tem os recursos
mais simples do próprio. Mas nem sempre vai precisar digitar, né? Igual hoje, né? Falou que usava. Sim, você pode tirar uma foto. Né? Eu acho que Normalmente os alunos tiram foto. exato. Eu também Escreve, tira foto. parada é de fotos, sempre foto. Agora, o que eu exijo muito é o uso de planilha. É, E também dá para usar no celular. mas planilha do Excel no celular é ruimzinho de difícil. abrir, hein? Eu Dá acho já, hein? Mas Não, mas dá. E muitos alunos usam no celular. é usável, é No caso, usável. eu uso o Google Planilhas. Ah, pode ser Aí porque. o que eu tinha Tem a usado versão do também, celular. e o que eu tinha usado, eu usei um pouco nos últimos meses, é programar scripts no Google Planilhas para fazer tipo joguinhos para os alunos utilizarem. Só que aí começou a dar muito trabalho, eu acabei parando, mas talvez mais tarde. Isso que eu ia falar, cara, eu tava vendo jogo, tava focado, hein? É tipo assim, Né? o aluno clicava no botão, aí o programa tem a questão, no próprio Google Planilhas aparece a questão, que depende de, digamos, 3 dados. E ele clicava no botão para responder a questão. Aí o programa ia passar o passo a passo. Primeiro, qual é sei lá, a média tal da variável tal? Ele tinha que colocar. Se ele colocasse errado, o programa pedia para ele tentar novamente, até ele acertar. Aí quando ele acertasse, ia para o passo seguinte. E assim, fazia uma sequência de passos até chegar ao final. Isso aí já não esbarrou com aquele mesmo problema do cara digitar alguma coisa diferente e ficar fudido porque você não tinha previsto essa resposta, não? Não, esse aí não tem esse problema porque, Ele só clica, né? por exemplo, se for 0,5, se ele colocar 1 sobre 2 ou 0,5, o programa vai entender. Entendi. Porque aí você tá dando entrada num dado da tabela lá e o próprio Excel já Sim, tem o já domínio é. disso aí. Isso. Entendi. Isso, não, mas isso aí tá bem inviável pra educação básica, hein? Porque o É, professor não. tem tempo. Isso aí pra fazer um curso de 6 meses aí dá até pra fazer, mas igual você falou, mesmo assim dá trabalho. Você tem que Trabalho. fazer. Eu acho que se começar no semestre anterior a programar dos próximos, dá pra dar. Ou você tem que ter igual o Gustavo falou, tem que ter mais horas de planejamento. Nossa, deve dar um Não, trampo mas aí. seria Dá, muito. dá um trampo. Eu acho que o ideal seria ter um lugar, já falei isso, eu acho que no outro programa, para armazenar esse tipo de coisa. Porque alguém já fez, você deixa disponível lá e depois eu posso acessar, utilizar nas minhas aulas. Eu sinto falta de ter, pelo menos eu desconheço, não sei se não existe, não tô dizendo que não existe, mas eu não conheço um banco de dados para atividades de matemática. Você pode acessar lá e você posta seus planos de aula, você pode acessar planos de aula de outros Tem professores. uns sites que tem bastante coisa, principalmente de ensino fundamental. Isso. Tem uns sites que tem plano de aula pronto já, com metodologia ativa, ou então um bagulho mais expositivo mesmo. E E qual às vezes é de outros professores. Não, funciona no Google esses trem aí. Mas tem uns sites que é bom. Um que eu gosto é o Portal da Matemática, do próprio IMPA. E aí tem dividido lá em séries, do 6º ao 3º ano do ensino médio. É verdade. Esse é bem bom, tem uns treinos muito bem feitinhos ali. Mas é mais aula expositiva, né? Isso, aula expositiva, só que no portal tem lá as abas, aí tem lista de exercício, tem também, tipo, lista de a definição do próprio conteúdo, e aí nessa lista do próprio conteúdo é mais ou menos como se fosse uma aula, como se fosse um plano de aula, na verdade. Ele dá dicas para o professor e também tem, assim, algumas dicas de aplicativos em alguns determinados conteúdos, né? Não é em todos. Eu já usei plano de aula disso aí por recomendação do Tom, mas são aulas, assim, com conteúdo... São aulas bem... Positivas, né? São. Mas, tipo assim, ó, eu vejo uma diferença, tipo, eu dando aula em ensino médio cursinho agora, eu vejo uma diferença bem grande das aulas de ensino médio dessas, tipo, de escola particular, focada em aprovação, e uma aula de matemática que o Edileno daria, por exemplo. Que é de matemática, Sim. que vai falar das propriedades, e pororó, porque eu vejo a aula de cursinho muito mais focada em partes do conteúdo importantes para a resolução do problema, macete, resolução de problema por si só, de problemas de vestibular e tal, Enem. Então, é bom pelo conteúdo, mas quando eu não usei exatamente aquela aula, tá ligado?
Mas também tem lista de exercício boas, porque daí são. As listas de exercícios são muito boas, tem exercícios bem complicados, assim, no nível de conteúdo. Até coisa mais complicada do que questão de vestibular, assim. Porque daí nas provas mais... O BMAP também, né? Tem, Isso, que é o BMAP, é uma prova de matemática muito mais difícil que muito vestibular e Enem, assim. Sim. Só que também são provas que dá para resolver com macete. Você pode pegar uma questão daquela e só aplicar um macete, principalmente na contagem, né? Isso. O que eu digo é que, tipo assim, eu já quis pegar uma lista daquela de exercícios para passar para minha turma, mas eu não achei que seria... Entendi. Entendeu? Eu achei que talvez uma lista de exercícios de vestibular fosse mais interessante, porque aí você vê tipo, problemas que são mais comuns e tal. Ali da UBMAP tem uns treinos assim, meio de transcender a mente, problema de Olimpíada da Matemática. É bacana, eu não. Mas é bom, tem bastante coisa ok, tem bastante coisa que sai do básico, bastante assim. Mas eu gostei desse portal da matemática. Então, porque assim, eu quando procuro no Google esse tipo de plataforma, eu não encontro com essa facilidade que vocês estão falando. Sei lá, eu encontro assim, no Brasil Escola, um material ensinando, mas ali não é um lugar, mas é um local de material... acervo. De Não, professores postarem, é isso que... Isso, eu acho lá, esse site, assim, por exemplo, eu acho que tem ali o conteúdo, tá ligado? Vai ter o conteúdo, aí tem uns 2 exemplos, uma questãozinha lá pra você marcar a correta, um teste de conhecimento com as 4 questõezinhas. Não sei se o Brasil Escola é exatamente isso. mas a maioria esses sites do Isso. mesmo modelo são esse tipo mesmo. Isso, mas é o que você falou, eu não acho que tem coisas assim, muito de condução de aula, ele tem ali mais um material didático, tá Isso, ligado? tá. Eu queria descobrir esse tipo de local e principalmente porque quando eu encontro, normalmente ou site é pago, ou aquele site você tem que fazer cadastro para ter acesso, aí você faz 1 milhão de cadastros, você nunca consegue acesso ao que você queria, que era ver ali o material, ver como é que é, Foda, que é eu a não faço aula. nada, não. Eu acho que a gente também não tem que ter todas as ideias, saber fazer todas as aulas. Tem gente fazendo coisa legal por aí, a gente pode se inspirar no modelo, pode Não copiar, ficar pode trazer. reinventando a roda, não. Exato. Então, eu acho que talvez você até ter esse contato com os próprios professores da sua escola mesmo. Eu acho que não é uma E isso, cultura cara, que... ó, uma coisa que eu aprendi muito foi ouvir dica de professores mais antigos, tá ligado? Mais experientes e procurar, tipo, tem tal conteúdo. Ok, é óbvio que eu sei o conteúdo, já estudei no ensino médio, estudei na graduação. Mas, tipo, quando você vai dar aula, você vai dar aquela revisada, você vai imaginar a ordem das coisas que você vai falar, você vai imaginar o que você vai pôr no quadro, ou você vai preparar o material, se isso for tudo online, né? Tem um certo... Os exemplos também. É isso, quais os exemplos que eu vou usar, porque tem exemplo que é bom pra você passar logo depois do conceito. Tem coisa que já é mais complicada, que você vai passar ali já pro final, né? Como explicar alguns. Exato. Como que você vai explicar isso? O que que você vai chamar a atenção nesse exemplo? Alguma dica que você pode dar? Então, tipo assim, você tem que dar uma preparada na aula antes. Eu nem lembro mais porque que eu tava falando isso. Imagina, Tá falando de conversar com os outros professores. Isso, e os outros professores sempre dão dicas muito boas, tá ligado? Em relação a essas coisas. Principalmente que eles Como já se deram organiza. essas aulas várias vezes, eles Isso. entenderam as nuances importantes, que é coisa que a gente percebe na nossa prática, mas aí a experiência... Exato. E toda vez que eu vou dar aula de um conteúdo que eu nunca dei aula, por exemplo, é uma ansiedade da porra, eu vou e vejo, eu gosto muito de ver, tipo, videoaula desses professor grande, assim, no YouTube, porque o cara já tem experiência, esses caras já tem muitos anos de aula, além do canal do YouTube, eu já tenho muita experiência com o canal, você vai meio que filtrando, conhecendo uns caras que você gosta ou não, né? E é muito bom, tipo, pra ver a organização do quadro, como que o cara fala, tá ligado? Como trazer clareza para aquilo. Porque às vezes você pode dar uma aula gigantesca que não vai fazer o aluno entender tanto. Ou você vai dar uma aula mais curta que vai ensinar as coisas importantes que o cara vai precisar, tá ligado? Porque, de novo, eu tô nesse contexto de cursinho, de escola de ensino médio, tá ligado? Fundamental é foda, nem quero pensar no fundamental. Tô triste. Aqueles pontos, apresentações que, tipo, abre a mente, né? Exato, Tocou exato. ali na ferida, entre aspas. É aquele insightzinho ali, é aquela palavra que... Perfeito, perfeito. Ó, um trem muito gostoso que eu gosto de fazer, que nem é tão demais assim não, mas eu acho massa, assim. Tô dando aula de geometria analítica lá no segundo ano do ensino médio. E aí, por exemplo, eu vou, sei lá, falei pros guri como é que eu calculo as coordenadas do baricentro. E aí eu faço um desenho no quadro, a mão livre lá, faço plano cartesiano e tal, mas eu tento fazer com zelo para quando
eu marcar ali, ó, falar, então se eu tô querendo o baricentro, é o encontro das medianas. O que é uma mediana? Eu vou relembrando os conceitos, desenho as medianas e o encontro delas é o baricentro. E aí, quando dá certinho, tipo assim, o cálculo e a posição do desenho que eu fiz, dá uma satisfação muito gostosa. Só que esse trem eu fiz antes do desenho em casa, então eu já sei qual vai ser o tamanho, eu já sei qual vai ser a parte do plano que eu vou colocar, tá ligado? Essa parada eu acho legal, quando eu vou planejar uma aula. E essas, às vezes, esses caras olhar, sei lá, uma videoaula no YouTube, o cara já pegou um exemplo que é muito bom, você não vai ter que procurar ou pensar nesse exemplo, tá ligado? Agiliza muito para o dia a dia. Pô, essa semana eu tenho que fazer isso, tem tantas turmas que eu tenho que dar aula, então você vê uma videoaula ali, vê mais ou menos o que o cara fez. Eu roubo mesmo os exemplos, explicação, tudo isso aí, mano. Eu acho que, de novo, o meu objetivo ali na sala de aula é ensinar ou facilitar ou motivar, sei lá que seja, mas da melhor forma possível, né? Não que eu vá fazer essas três coisas simultaneamente, mas alguma delas pelo menos tem que estar saindo bem feita, né? Então, se alguém já tem isso bem feito, que eu gostei, que eu já avaliei, gostei, que eu acho que vale a pena usar parecido ou da mesma forma, mano, eu desencanei já isso. Antes eu ficava tipo assim, não, mas será que não é errado eu ficar olhando o que o outro cara faz e fazer igual e basear nisso? Não, isso. mano. O pessoal tem um orgulho também de Direitos não. autorais, né? Não, se foda. E rola um orgulho de, não, eu tenho que preparar minha aula, eu sei o conteúdo, por que eu vou ficar vendo a aula dos outros? Não, e eu acho que esse é o caminho mesmo. Mas é isso, é por isso que eu acho que é importante. Então, se alguém conhece essas plataformas de aulas, de dicas, passem pra gente, porque eu desconheço. Por exemplo, ensino exploratório, foi uma coisa que a gente aprendeu na faculdade, eu acho que é um modelo legal de trabalhar no assunto. No assunto não, trabalhar com os alunos. Mas aí quando eu entro num assunto novo que não tem uma atividade, eu procuro no Google, é impossível você achar onde é que tem uma atividade feita. Você tem que ficar criando ficar tudo. tentando criar. Isso. E aí como o E Tom aí você nunca sabe já... se vai dar certo. Isso, e como o Tom já apontou pra gente, nossas horas atividades são poucas. Então você vai ficar fazendo isso no seu horário de lazer em casa, preparando atividade, testando, vendo o nível, preparando as perguntas, porque dentro da sua atividade não vai ser possível fazer. E aí você acaba desencorajando um pouco. Se você já tivesse ali um local pronto que alguém fez, e aí eu posso pegar e aplicar na minha aula e ir trabalhando, modificando, ia ser muito mais fácil, positivo, produtivo. Eu sinto também um pouco de distanciamento nesse sentido da universidade, das produções que os alunos fazem ali. Os alunos fazem plano de aula, fazem as coisas e aquele conhecimento fica só ali e acabou. Cadê os planos de aula que você fez na universidade? Para que você está usando hoje? Ou alguém está usando isso para alguma coisa? Isso, né? Sim, se tivesse ali... numa plataforma. Tivesse em algum lugar que as pessoas pudessem ter acesso, olha o tanto de conhecimento que já está sendo produzido todo dia que as pessoas poderiam utilizar. Principalmente que na graduação você tem mais um tempo maior e um olhar maior para essas metodologias ativas, por exemplo. Tanto que a galera evita fazer plano de aula só expositivo. Então eu vou deixar uma dica de um link aqui do governo do estado de Pernambuco, que tem bastante material assim, com anos de aulas de todas as séries eles têm, e de todas as disciplinas também. É da biblioteca do laboratório de matemática, um trem assim? Não, isso aqui é do governo inteiro, da Secretaria de Educação de todas as disciplinas tem. Artes, português, todas, e de todas as séries. São sugestões, eu não sei se o governo lá faz o professor usar isso daqui ou seguir isso daqui. Mas eles é uma maneira de... um portal de disponibilizar bastante conteúdo. Isso é... Por outro lado, que você encontra muito são soluções de exercício, né? Tem muitos sites que disponibilizam soluções de exercício de todos os níveis. Isso tem bastante mesmo, mas aí nem sempre é o que a gente acaba precisando, porque exercício, exemplo, a gente acha fácil na internet, tem os livros, a gente precisa do o que vem antes dali, de qual metodologia, qual vai ser a abordagem, acho que falta bastante. Por exemplo, uma coisa que eu queria ver e eu acho, eu tenho dificuldade em encontrar, é justamente esse lance do celular que a gente estava falando, porque agora pro final do ano vou trabalhar mais a parte de geometria e eu queria ver a galera usando o GeoGebra no celular para dar aula, porque eu queria levar para os meus alunos, eles levam o GeoGebra baixado e a gente constrói ele junto. Só que eu não consegui encontrar ninguém trabalhando, eu não estou conseguindo ter boas ideias a respeito disso, por exemplo. Eu nunca trabalhei com geometria. As séries que eu dei aula eu peguei mais a parte de álgebra, de aritmética. E aí queria fazer uma coisa legal, não queria ficar só desenhando no quadro, mas... Geometria é difícil, né?
eu tô com geometria agora, só que não Profmat, né? Um dos exercícios o primeiro exercício que eu passei foi o seguinte: eu dei uma imagem de um círculo, uma imagem, e o objetivo era encontrar o centro do círculo, da imagem, né? E aí a solução passou pelo uso do GeoGebra. Mas no GeoGebra a imagem, só que aí sem utilizar coordenadas, né? Só utilizando as ferramentas de geometria plana. E aí, com as ferramentas de geometria plana do GeoGebra, fazendo algumas construções, você chega ao ponto que seria o centro desse círculo. Uhum. Tô tentando pensar como aqui, mano. Eu fiquei pensando. Tô tentando resolver o O problema. problema. E inclusive isso daí eu não inventei, né? Eu vi um vídeo no YouTube. O vídeo depois eu vou até passar aqui. Como encontrar o centro de um círculo. Um vídeo curto e muito bem feito. Eu pensei, tem que passar isso aí. Da geometria tem que ser a primeira coisa. Encontrar o centro de um círculo. Você tem um círculo lá, e aí, você pode tentar no olhômetro, né? Dependendo do tamanho do desenho, né? Porque se for um desenho pequeno, assim, você amplia a imagem ou não. Não, A questão do olhômetro. Isso. Se fosse um círculo, por exemplo, numa parede gigante, assim, de um prédio... Sim, aí não dá, é verdade. É de referência. Não, mas aí você passa esse exercício antes de passar qualquer conceito pra eles? Não explicou nada, só o Esse foi exercício. um exercício. Esse aí foi só, não, mas esse foi só um chamativo, né? Só para Despertar a curiosidade. Isso, aguçar a É, Primeiro dia curiosidade. de Né? aula. Só para gostar, primeiro dia de aula. Legal, hein? Legal, gostei. E para mostrar também o uso do GeoGebra, né? Porque muitos professores também não, por exemplo, eu estou dando aula no Profmat e muitos professores são professores, né? E eles têm uma certa, não sei, recusa. Mas posso fazer sem usar o GeoGebra? Preciso usar o GeoGebra? Nunca mexi e tal. É uma ferramenta, assim, tem muito mais coisa do que a gente imagina de antemão, né? Depois você conhece, você vê que você pode programar dentro do GeoGebra, é coisa demais. Eu confesso que eu uso em certa medida, mas eu não sei, não sou o cara do GeoGebra, não. Então eu uso bem o Tem que realmente básico. tá falando bastante coisa, mano. Eu só sei usar para traçar o gráfico de alguma função. Esse é o meu maior uso, na verdade, mexer com funções. Eu e Canudo usou para dar uma regência sobre retas paralelas cortadas por uma transversal no É verdade. ensino médio, lá na escola Celso Era no Lima. primeiro ano, né? Exato. Não, mas então, dá para explorar. E eu queria explorar ele no celular, porque eu acho que aí fica fácil para os alunos trabalharem também. Não fica só você na aula, ainda mais agora já pensando no presencial, você ele transmitir na tela e mexendo. Não, eles fazendo junto com você no celular, resolvendo os exercícios ou o que for proposto. Mas Porque aí. quando eu dei geometria analítica, eu também usei bastante. Aí os alunos utilizavam no celular. Na verdade, eu acho que eu nem usava no celular, eu usava no computador, projetando, né? Aí, de repente, apareceu um aluno. Não, eu estou usando aqui no celular. Então isso aí é bacana também, porque os alunos às vezes conhecem mais do que a gente nesse sentido. Mundo tecnológico aí. E o Tom, não sei se tanto, mas eu, Gustavo e o Edilene, a gente é muito mais de mexer no computador do que no celular, né? Sim. Então a maioria dessas paradas, eu faço tudo em celular. Eu tudo no computador, eu nunca uso o celular para esse trem. Só que às vezes o aluno já é ao contrário, ele quase não usa o computador e ele começa a aprender e descobre tudo pelo celular. Exato, isso é fato mesmo. E a tendência, eu acho, inclusive, que a tendência é os notebooks e aparelhos do tipo desaparecerem e todo o processamento computacional ficar no celular. Hoje em dia. Imagina só, para Não, mas que o você computador, precisa o ter... PC de mesa, seu desktopzão, você acha que some também? Eu acho que talvez não vá desaparecer por completo, mas, por exemplo, hoje em dia, o notebook tomou o lugar do computador de mesa parrudão, né, que ficava lá. Quase ninguém tem. Eu, por exemplo, não tenho. E no futuro, eu acho que o notebook vai acontecer com o notebook o que aconteceu com os de mesa antigos, né? E aí o celular vai tomar o lugar. Por exemplo, já existem tecnologias que tornam o Android
um sistema tipo desktop, tipo PC. Né? Por exemplo, a Samsung tem o DeX, eu acho que a Motorola também tem. Não sei E se é você pra pode ir também. conectar. Oi? Não, pode falar. Vou E você pode conectar conectar. a um monitor. Ah, Você tem um celular, você pode conectar um monitor e utilizar o modo tipo desktop do Android. E aí você vai utilizar como se fosse um Windows, né, numa tela maior. Então você não precisa mais de um notebook. não, Se você é tem que seu celular. a maioria não, tá? Foi, que é isso aqui eu inventando dado. Mas muita gente usa notebook que é, às vezes, com capacidade inferior de um iPhone. Sim, Não, um iPhone não, um smartphone de, sei lá, R$ 1.000 tá ligado? sim. E o notebook Verdade. custa muito mais que isso e é uma merda. Para aguentar o Windows ainda, que é muito mais pesado que o Android. Ixi. Mas exato, é porque é isso que a gente não falou. Acho que os celulares vêm para substituir os notebooks nesse sentido de você que trabalha em trânsito, que viaja para estar fazendo suas atividades. Eu acho que ele não substitui o PC de mesa, porque o PC de mesa consegue um processamento muito Não, mais e tem robusto. um. Então é para quem Para usos específicos, com certeza não. isso. Mas eu acho que, por exemplo, no Para um campo. uso geralzão, né? É, Vai ficar o celular. para uso mais popular, eu acho que Uso popular, sem não, grande é. poder, assim, de Aí, pensando no nosso gráfico, caso de né? professor, Hoje em dia as famílias não ficam mais querendo ter um computador em casa, tá ligado? Na minha infância tinha essa Sim. preocupação de ter um computador. Mas hoje em dia não existe mais. Aliás, o computador era tipo um cantinho sagrado, né? Computador de mesa lá. E não pode, dependendo, não pode Isso, fazer isso e aquilo ali. Tinha, Aqueles tinha aquelas. professores Acho que vocês não conheceram aquelas capas que colocavam, né? ah, claro que sim, clássico. Justamente lá, os monitorzão de tubo e lançavam É, uma telinha na frente ali, que era para não danificar tanto as vistas. é verdade. Não, mas nesse A sentido, gente descansa muito o filme. essa transformação afeta bastante a gente. Porque, por exemplo, hoje você não precisa ficar mais levando um notebook para a escola. Você consegue fazer pelo celular essas coisas. Você quer fazer uma chamada online, você faz pelo celular. Você quer levar Não, um se você tiver slide, que apresentar o slide, dependendo do tipo de projetor, você consegue levar no celular facilmente. Tem até celular com projetor, inclusive. Não exato. sei se é muito funcional, mas que tem, é uma tecnologia que A pode qualidade é evoluir. absolutamente duvidosa. Isso aí foi um trem que inventaram que não deu certo e abandonaram rápido ainda, graças a Deus. Ah, os projetores de celular? Eu acho que num dia que tiver com uma qualidade minimamente decente. Eu acho que o Lino tinha, né? O Lino tinha. Mas não era bom, mano. Não era bom. Era pra ficar com a resolução boa, tinha que ficar pequeno dentro de uma sala de aula, aquilo ali some. Mas não precisa de uma resolução boa, tem que dar pra enxergar o slide. Não. Dependendo do que você vai fazer, né? Não sei. Mas eu acho que o celular ainda não tem A capacidade A luminosidade era ruim. para uma aula. É. Porque a sala de aula geralmente é bem iluminada, assim, né? Questão de Nesse sentido é ruim. Até, lâmpadas. E aí, Exato. o Também você celular- dando aula à noite, que você pode deixar tudo breu, aí de dia fica fica sempre melhor. meio encoberto até pela luz da janela. Mas é uma ferramenta que quebra bastante galho, né? Igual o Gustavo estava falando. Ah, E você vai para a escola, praticamente você não precisa mais levar todos aqueles materiais. Praticamente não, você não precisa. aquela malinha do professor, né, mano? Tem uns professores que andam com a mala, uma mochila de rodinha. esse é clássico na Que eu dou escola. aula, na escola que eu dou aula tem uma professora de matemática, inclusive, colega minha do ensino fundamental também, só que elas têm as turmas mais velhas, 8º e 9º. Ela tem a malinha, e além da malinha, ela tem um microfone também, aquele que sai no alto-falante que ela coloca pendurado na calça, sabe? Nossa, é isso aí. Eu já tive professor assim Não, também. mas confesso que às vezes eu queria ter uma caixinha de som, mano. Eu já meti um solão de guitarra no meio da... Mas quando o ventilador tá ligado, mano, é horrível falar com os alunos não falam, não Nossa. entendo nada, eu falo, eles não entendem nada. Vai falar mano, conversa tem que ficar absurda. forçando. Ó, um trem que me falaram esses dias que é verdade. Dá pra eu saber que eu sou professor pela altura que eu falo. Porque você tem que fazer tanta imposição na voz na turma com, sei lá, 30 e tantos alunos, molecada, gritando, falando todo mundo alto, que criança é foda, né, velho? Mano, você tem que aprender a impor a voz, mano. Hoje em dia eu dou conta de tanto treino, né? É até triste isso. Mas eu dou conta de falar um alto sem gritar ao nível suficiente de tampar o volume da sala, mano. E aí a minha voz padrão também ficou altíssima, velho.
Tanto que é natural o final do dia, mas isso eu acho que é falta de cuidado até, porque tem dia que no final do dia eu tô só a pimba na garganta, né? Nossa, eu também, eu fico cansado no final de Nos aula. dias que eu dou muita aula, mano, tinha que final de ano não quero mais nem abrir a boca, mano, porque já tá cansado, os Eu músculos não quero falar perto. com ninguém também. É, não Se quero. você tenha um período Sabe inteiro. o trem que é bizarro, mano? Eu não. Tem dia que eu não aguento ouvir barulho. Virei velho já. Do nada. Foi assim que minha mãe ficou surda. Mas É, mano. o que eu tô treinando agora é o olhar penetrante. Eu sento e não falo nada, eu só fico encarando quem tá conversando. Aí os próprios alunos começam a perceber que eu tô esperando eles ficar quietos, aí eles falam, "Ô, fica quieto aí, o professor tá esperando ali." Aí tá resolvendo. Exato. Eu acho fácil quando é dia de prova, e isso aconteceu hoje, inclusive. Aí eu falo assim, então vocês vão ficar de gritaria, eu vou só segurar as provas aqui. Quando é o horário da prova acabar, eu vou recolher tudo. E aí vocês estão perdendo o tempo de vocês. Clássico, né? E aí eu fico calado assim. Aí a gurizada começa a ficar em choque, os que querem fazer a prova logo, e começa. Oh, cala a boca! Eu acho bom que o Edilene não tá entendendo nada desse papo aqui, porque ele só dá aula pra adulto, então ele não tem que lidar com esse tipo de coisa. Ô, Edilene, que bom, hein, mano? Eu fico muito feliz que você não tem que dar aula pra criança, mano. É, Eu fico feliz pela vida que você tem até. eu tenho até um pouco de desejo de ter essa vida. Eu também, mano. Mas Inclusive, também sua tem que esposa. falar alto no. Mesmo que os alunos são um pouco mais Mas, velho, velho, tem que às vezes chamar também, né? Até pra. Senão o povo dorme. Mas é melhor o aluno dormindo do que bagunçando, hein? Edilene. Tem um trem Mas que é foda, é os dias que eu saio da escola achando que eu fui contratado só pra controlar as massas, mano, tá ligado? Parece que eu, parece que eu sou, sei lá, sou o inspetor da escola, que eu tenho que dominar a massa ali. Mas a gente reclama, a gente dá aula aí pra no máximo uns 40 alunos. O Edilene, dependendo da turma que ele pegar, tem uns 60, 70 alunos numa sala. É mais de É boa. verdade. mas Ah, não sei. 70 aluno autônomo, né? Mais autônomo, assim. Não é 40 crianças, né? Tem uma experiência uma experiência, não, um relato que eu já ouvi de uma prova do Edileno na universidade. Era uma prova de cálculo 1 ou 2, e ele entregou a prova para a turma, e aí ele deixava a turma trocar informação entre eles ali para resolver a prova. E os alunos, eu acho isso proveitoso para troca de informação e para também aprender, porque às vezes, tipo assim, quando você vai conversar com um colega de sala, o jeito que ele te explica é mais rápido que o professor ali que está 3, 4 aulas ali. Isso aí é muito bom. Eu gosto de atividade em grupo. Prova eu não posso fazer assim, onde eu trabalho, não, sem condições. Mas eu gosto de atividade em grupo justamente por causa disso aí. Tem muita galera que tá com dificuldade, às vezes nem faz, porque, não sei, não sou de exatas, tá ligado? Só que aí você senta ali com um colega do lado, aí você fala assim, ajuda o seu colega, não vai ficar dando a resposta. Ajuda ele, explica. Se você sabe fazer uma questão, explica o que você fez, tá ligado? E aí eles te explicam, assim, às vezes chega assim, professor, eu tava com dúvida ali, mas o fulano já me explicou, tá ligado? Então, isso é realmente legal, por isso que você tá falando mesmo. A linguagem é mais próxima, eles vão falar do jeito que eles entenderam, tá ligado? Porque às vezes o aluno não precisa ter entendido o conceito todo, todas as propriedades. Se chega o amigo dele e fala, quando for isso aqui, você tem que trocar o sinal e parar, pronto. O aluno vai entender e vai dar conta de fazer o resto. E aí, com o tempo, ele vai amadurecer essa ideia e entender com mais profundidade, tá ligado? Hoje mesmo, numa sala de aula, eu tinha um exercício que falava sobre múltiplos de 5. Só que o exercício não era sobre isso, era um exercício de probabilidade, era para o sexto ano. Tinha algumas cartas disponíveis assim, e eram 10 cartas, e algumas delas, todas elas eram numeradas, né? E algumas delas eram múltiplos de 5. Eu perguntava quais e quantas. E aí, só que os alunos viram questão de múltiplo no bimestre passado, né? E aí eu perguntei na sala, antes de falar quais são os múltiplos de 5, o que é múltiplo de 5? Aí um estudante falou assim, que é de 5 em 5. Isso. Aí o resto da sala inteira entendeu isso. Aí, se eu tivesse explicado, um múltiplo de 5 é um número que é também divisível por 5, que é a divisão dele. A definição certa ali, rigorosa, né? Isso. Aí o aluno falou que é de 5 em 5, pronto, a sala toda entendeu, e aí eles já começaram a gritar,
tem 7 cartas, professor, tem 8, tem 7. Já começaram a gritar a resposta do problema mesmo, né? Então, Mas nem saber o que era múltiplo de 5. uma experiência positiva que eu tive essa semana foi nas apresentações do meu seminário, porque os próprios alunos que estavam apresentando o seminário passaram o exercício do conteúdo. E aí os colegas tinham que fazer. E aí quando os colegas apareciam dúvida, em vez de ficar com vergonha de perguntar, eles perguntavam de sacanagem para fazer o colega que estava apresentando o seminário ter que explicar para eles. E aí eles iam lá e explicava e conseguia comunicar de um jeito que os colegas entendiam. Então, esse momento foi um momento que eu senti assim que funcionou bem essa dinâmica dos próprios alunos explicando para os alunos. E eu já relatei aí no programa passado, quando eu estava dando aula para o ensino médio, mas eu fiz uma dinâmica assim. Eu fiz os estudantes apresentar. Eles estavam comentando, primeiro foi assim, eles estavam comentando que eles iam ter uma apresentação de um trabalho de uma outra disciplina. E estavam todos nervosos na sala. E aí, tipo, ninguém pergunta pro meu grupo, hein, não sei o que, aqueles combinados que eles faziam. E aí eu dei uma dica para eles ali, para aquele momento da apresentação, era, não, ao invés de você falar para ele não perguntar, dá uma pergunta pronta para ele. Fala, pergunta isso daí lá na hora. E você vai se sentir mais confiante, você vai apresentar de boa o que você sabe. E aí eu... É basicamente o que a gente faz, inclusive, né? Isso. Aí eu falei para eles isso e falei, agora vou fazer um trabalho assim. E aí foi super legal, tipo, os alunos já vinham para perguntar, por que você usou a variável X? Disso, pode usar a variável Y, daí era a função, né, pro primeiro grau. E aí eles, assim, se entendiam na sala, assim, era legal isso. Edilene, você nunca pensou em dar um seminário aí no nível superior, não? Botar os alunos para estudar e apresentar? É metodologia que eu tô investindo agora minhas cartas. Eu pensei mesmo, agora que eu tô com probabilidade estatística, eu tive a ideia de seria passar como última avaliação uma pesquisa estatística, mas aí seria presencial, né? Online, eu acho que não... Como seria uma pesquisa, então que Eles podem fazer a pesquisa online aí via Google Forms e gravar em vídeo e apresentar a pesquisa em vídeo. Quais foram os resultados e todos os cálculos aí que dá para fazer. Tá mesmo, hein? Eu acho que no online, esse lance de vídeo é o que rola. Sim. E no online também eu acho legal a questão de pesquisa, porque ele pode fazer uma pesquisa com um público maior. Ele pode criar uma pesquisa disponibilizar o link online, para né? todos. Ele não precisa ficar dando uma de fragmentado, que é o que todo mundo faz quando a pesquisa é presencialmente. Você cria 7 personalidades, responde o questionário 7 vezes, monta a sua pesquisa. Porque se é online, você cria um forms ali, posta no Facebook, no Instagram e pronto, já consegue um monte de resposta. Isso. Dá menos trabalho que você tem que ir presencialmente levando pros outros responder, porque ninguém faz isso, convenhamos. Só quando é criancinha, assim, faz só com os vizinhos da rua. Não, acho que nem assim, não é possível que alguém faz isso de verdade. Eu já fiz. Lembro, assim, de momentos que eu já fiz também. Eu não, eu era uma criança com vergonha, não queria perturbar os outros, não. Não, eu também geralmente não, mas já fiz, entendeu? Eu já ia perguntar pro vizinho sempre que a professora de arte perguntou qual que é a receita do bolo que você mais faz. Estamos encerrando a nossa última conversa aqui do Papo de Professor. Quero agradecer o Edileno, convidado da semana. Muito obrigado, Edileno, por participar, aceitar aí. Prazer foi meu, obrigado. 3 novos professores, totalmente aí, poucas experiências e bastante conversa, né? Quero também agradecer o Gustavo pelo projeto que ele está fazendo e ter convidado a gente, o Canudo. Deu aí, acho que foi uma experiência bacana para mim. Tive conversa com pessoas que talvez eu não conversaria na minha vida e foi legal, gostei bastante, né? Isso aí, pessoal. Vocês tiram proveito do curso, né? Isso faz parte de um curso, um projeto maior, e espero que vocês tirem bastante proveito. Nós também vamos fazer o curso, né? Verdade. Então espero que vocês tenham gostado, acima de tudo, aqui, de consumir esse tipo de
material. Não sei se vocês estão acostumados a ouvirem podcasts aqui. A gente tentou trazer uma ferramenta nova para um momento diferente. Espero que tenha sido uma experiência satisfatória. Como é que foi participar, Edilene? O que você achou de participar? Como dizem os jovens, foi top. Os jovens, ó, cara. Pô, muito bom. Inclusive, quando você me falou, eu fiquei assim, surpreso. Nossa, que massa. Foi uma ideia bacana, com potencial? Uma ideia muito bacana, inclusive. Achei bom. Não, Também achei bom. Podcast. Gostei. É, Apesar de eu ficar meio triste de ter esse compromisso a mais na minha semana, eu fiquei feliz, que eu acho que foi legal. Eu também aproveitei bastante durante. Eu comprei uma caixinha de som nova. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi colocar o podcast Os guris. de vocês aí e coloquei no banheiro e tomando banho e ouvindo. Então você tava tomando banho ouvindo a gente. Ai, ai. Eu fico até constrangido, né? Que homenagem. Você achou o centro do círculo? Foi no meio certinho. Assim a gente acaba esse episódio. Vai terminar com essa frase, vai acabar assim. Já até parei a gravação aqui agora.